Oi pessoal, bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai falar sobre flacidez no rosto. O uso exagerado de ácido hialurônico pode causar flacidez no rosto. A gente teve o caso da jornalista Michele Barros, que falou um pouco sobre esse assunto, né, sobre ter tido essa flacidez após retirada de ácido hialurônico. Mas para a gente falar com um olhar técnico aqui hoje, o Dr. Daniel Machado, que é especialista em harmonização facial. Muito obrigada, doutor Daniel, por estar aqui com a gente. Vamos desmembrar um pouquinho esse assunto, certo? Vamos lá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos conversar. Vamos lá. Bom, vamos falar de flacidez, porque a gente viu o caso da Michele Barros, né? Sobre ela ter ficado ali com o rosto flácido depois da retirada de ácido hialurônico. Queria entender um pouquinho por que causa essa flacidez após a retirada. Existem vários tratamentos que você pode realizar que vão estimular a produção de colágeno e diminuir a flacidez. No caso específico só de preenchimento facial com ácido hialurônico, ele estimula um pouco de colágeno, mas o que ele mais faz é expandir o tecido. Então, se você injeta aqui, aumenta aqui. Se você injeta no lábio, aumenta o lábio. Então, se você faz um uso contínuo de preenchedores com grandes volumes, a sua pele vai esticando. E se você, em certo momento, achar que não está bonito, não gostou e quer reverter, o que é possível, você vai tirar o ácido hialurônico, mas aquela pele que cresceu, ela vai continuar existente na hora que tirar. Então aí ocorre essa flacidez, esse desabamento do rosto. A gente está falando do uso exagerado, né? Uso exagerado. Porque a gente sempre fala, é uso exagerado, que aí pode dar essa flacidez. Caso eu queira colocar um pouquinho ali de ácido hialurônico, fazer um preenchimento, não são todos os casos que acontecem essa flacidez caso eu queira retirar. Imagina, se você fizer uma harmonização facial natural, com pequenos volumes, e mesmo assim você um dia achar que não gostou e quiser tirar, você não vai ter esse desabamento do rosto, não vai ter essa flacidez excessiva. Agora, se você usar grandes volumes por muitos anos, aí com certeza você vai ter. Tá, então não exagerar é a palavra. Esse é o que eu sempre falo, inclusive para meus pacientes e para meus alunos. Menos é mais. Quanto mais natural você fizer, mais bonito você vai ficar. Essa moda de grandes volumes no rosto que teve por um tempinho, eu nunca concordei, realmente agora isso acabou. O natural é o melhor, é o mais com bonito. Certeza. Mais bonito. A gente está falando de flacidez, mas também tem a flacidez que ocorre naturalmente, né? Com envelhecimento. Eu queria entender a diferença dessa flacidez para flacidez quando a gente tira o ácido hialurônico. Quando a gente vai pensar nos estudos antigos, a gente entendia que a partir de 25 anos de idade diminuía a produção do colágeno e a gente ia aumentando a flacidez naturalmente. Hoje, os estudos mostram que a partir de 20 anos de idade. Então, se você fizer tratamentos preventivos, você vai estar sempre lá estimulando sua célula a formar colágeno e essa flacidez não vai chegar com tanta velocidade. Se você não fizer nenhum tratamento, dependendo do estilo de vida, alimentação e tudo que você faz, aí essa flacidez chega mais rápido. Isso ocorre naturalmente. Quando você faz uso exagerado de preenchedores, você está esticando a pele, além de todo esse colágeno que a gente já está diminuindo conforme a idade vai chegando. Então, a gente tem uma potencialização da flacidez quando a gente estica ela com muito ácido hialurônico. Como que a gente pode perceber o limite de ácido hialurônico no nosso rosto? Porque é difícil, né? É difícil. A gente quer colocar mais, quer mais, coloca mais um pouquinho de boca, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí, eu acho que também vai muito do bom senso do profissional, porque às vezes o paciente, ele realmente se perde. Então, se você sempre mostrar para ele fotos do início, fotos de como está agora, mostrar que menos é mais, mas aí, o que muita gente não pensa, mas eu vou falar, quanto mais seringas de ácido hialurônico você injeta no rosto do seu paciente, mais dinheiro você ganha. Então, tem muito profissional que ele foca em faturamento exclusivo. Então, ele jamais fala para o paciente que não está natural, que não está legal. Então, eu acho que também a escolha do profissional mais consciência é muito importante. E a escolha de procedimentos também, não? Porque também. Às vezes você não precisa tanto de colocar coisas no rosto. Às vezes é só um bioestimulador ali já funciona. Como que você analisa hoje em dia, até mesmo com os seus pacientes que vão no seu consultório e buscam muito esse rosto padronizado, quando na verdade o natural é o mais bonito? Hoje, as pesquisas em ciência regenerativa, a estética regenerativa nunca teve tão avançada. Então hoje os pesquisadores, os cientistas, eles fazem produtos que vão não deixar a sua célula
jovem envelhecer e vão induzir a célula velha a achar que ainda é uma célula jovem para ela trabalhar como jovem. Uhum. Então, o uso associado dos bioestimuladores de colágeno já consagrados, a gente tem resultados muito melhores do que tinha antigamente. Uhum. Não só para formar colágeno subcutâneo, mas também a gente trabalha na derme e na epiderme. São 3 profundidades diferentes. Então, se a gente fizer esses tratamentos anuais, 3 sessões, 4 sessões por ano, vai acabar tendo um pouco de volume. Uhum. Então, a necessidade pelo ácido hialurônico vai diminuir cada vez mais. Então, os tratamentos ficam mais naturais. Se o paciente chega para mim com muita vontade de volumização, de muita quantidade de produto, eu tento convencer ele que isso não é o caminho ideal. Uhum. Para a gente ir pelo lado da regeneração com bioestimulador de colágeno. A maioria entende. E os pouquíssimos que não entendem, eles desistem de mim, porque eu não faço esses tratamentos que eles estão procurando. Você vai pra frente, eles né? vão procurar outros profissionais. A gente tá com a foto da Michele Barros aqui, que eu queria que você analisasse. Lembrando que o doutor Daniel vai fazer uma análise do rosto da Michele Barros, que teve nessa retirada de ácido hialurônico, ela teve uma flacidez, ela já falou sobre isso aqui é de conhecimento público, então a gente vai fazer essa análise sem julgamentos, mas mesmo pra gente alertar vocês que estão assistindo. Queria que você falasse um pouquinho o que você vê aí, qual foi a forma certa de retirada, o que ela tinha antes que não deveria ter retirado, como que funciona do seu olhar médico. Olha, ela, pela essa imagem, tá? A de antes, eu tô vendo que ela tinha um grande volume nessa região, o que fazia uma projeção grande no rosto dela. Ela tem um afundamento natural aqui na região da bochecha e ela também tinha uma volumização na região da mandíbula. E aí ela tirou, como já tá todo mundo sabendo, e ela mesma postou isso. Nessa foto do depois, a gente tem 2 coisas para analisar. Claro, a flacidez que aconteceu, porque ela tirou o volume daqui, toda a sustentação que acontecia vai desabando o rosto. E também uma coisa que eu queria deixar claro é a posição que ela tá nessa fotografia. Ela tá com o rosto para baixo. Então a gente vê muito na internet alguns profissionais que colocam foto do antes com sombra, com iluminação de um jeito, e a foto depois com uma outra iluminação de frente, que o paciente fica muito mais bonito. Eu já olho e falo assim, opa, isso aqui não é real. Mas pela foto, do jeito que eu tô vendo, ela perdeu realmente o volume daqui. E aí, como ela já tinha uma entrada aqui nessa região da bochecha, como ela perdeu essa sustentação, ocorre o desabamento e essa entrada aqui fica mais evidente ainda. E ela também perdeu na região da mandíbula, o que desceu um pouco o rosto dela. Mas tem como reverter. Isso aqui acontece com todo mundo? Quando vai tirar o ácido hialurônico? Ou são com pessoas específicas? Tem a ver com genética, com idade? Ela tem um padrão de rosto muito magro. Então, quando você tem gordura no seu corpo e você faz uma dieta, faz muito treino, você perde a gordura do corpo e também perde a gordura do rosto. Então, existem os coxins adiposos, que são travesseirinhos de gordura que a gente tem no rosto, profundos e superficiais, que ajudam a sustentar o rosto. Se eu ficar muito magro, eu vou perder essa gordura do rosto e ela também desaba. Então, o fato dela ter tirado bastante volume de preenchedor e ter pouquíssima gordura no rosto para sustentar, aí fica muito mais flácido e muito mais evidente. Se o paciente não tiver grandes volumes e ele tiver ainda a gordura dele, então essa flacidez ocorre muito menos. Entendi. Então, de pessoa para pessoa, de rosto para rosto, também tem toda essa questão. Bom, vamos falar então de como que a gente resolve essa flacidez. Antes de falar sobre cirurgia, porque a Michele passou por uma cirurgia, queria entender o que a gente pode fazer antes de chegar à cirurgia para resolver essa questão da flacidez após a retirada de ácido hialurônico. Só fazer uma cirurgia de um lifting facial, pode ser em plano profundo, não vai resolver o problema da flacidez da pele. Vai resolver o problema de excesso de pele. Então, os principais cirurgiões de cirurgias estéticas da face, eles preparam o paciente antes para depois fazer a cirurgia. E como que a gente pode usar tecnologia, ultrassom microfocado, algumas tecnologias que tem no mercado. A gente pode fazer os bioestimuladores de colágeno associado aos regeneradores. Então, isso vai preparar o terreno para depois fazer essa cirurgia e você ter uma boa sustentação, ter uma boa espessura de pele, ter uma boa qualidade de pele, e não só puxar e cortar um pedaço e jogar fora, porque aí você só tira o excesso. Quais são os procedimentos que você mais indica quando acontece isso, assim? Para todos os pacientes que passam de 20 anos, eu indico fazer a tecnologia com ultrassom microfocado. A gente trabalha em 3 profundidades diferentes, dando pontos de coagulação, e na hora que o tecido vai reparar
Ele forma colágeno, elastina, tudo mais. Que é ótimo. Já fiz, é ótimo. É ótimo. É ótimo. É ótimo. Mas tem que fazer o número de sessões correto e também o número de disparos corretos. Se você fizer poucas sessões e poucos disparos, não dá resultado nenhum e a pessoa fica triste com o equipamento. A gente também associa, no mesmo dia, fazer o bioestimulador de colágeno subcutâneo junto com os regeneradores, depois fazer só regenerador em pápula na derme, e depois fazer microagulhamento com regenerador na epiderme. Então são mais 3 camadas diferentes tratando com bioestimulador de colágeno e regeneradores. E a gente finaliza com laser para dar aquele brilho final, tirar manchinha, ruga fina. Aí é o tratamento ideal. É o completão. Mas a cirurgia, então, que momento a gente pode chegar à cirurgia? Você falou, né, que quando a pessoa tá com pele sobrando, acho que foi o caso da Michelle, inclusive. Mas eu queria entender, assim, quando que você indica, de fato, a cirurgia? Paciente seu. Se você faz tratamento preventivo há muito tempo, você vai postergar a necessidade de uma cirurgia. Sim. Ela vai chegar, viu? Não adianta achar que não vai, porque ela vai chegar. Agora, se você não faz tratamentos preventivos, independente da idade que você tem, eu posso ter um paciente de 35 anos que tem indicação de cirurgia. Então eu vou ver como está a elasticidade da pele, a flacidez, como está o excesso de pele. A gente faz movimentos de tração para entender. Então não tem uma idade certa. Quanto mais prevenção você fizer, mais longe você vai fazer a cirurgia. Mas não tem idade mínima nem idade certa para operar. Boa. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia, então? A cirurgia que ela fez, eu peguei o nome aqui, é o Deep Plane Facelift. Que é aquela mais profundona mesmo, plano né? Profundo. Para fazer essa cirurgia, você tem que estar com a saúde em dia. Qualquer pessoa de qualquer idade. Essa cirurgia, você faz uma incisão aqui, e aí você descola a pele. Depois você vai pegar esses coxins de gordura e o SMAS, que é tipo um cobertor que está em cima dos músculos da face. Aí você puxa tudo isso e você sutura, amarrando essa gordura. Então, não só a pele que você também puxa as gorduras faciais para cima, incluindo o SMAS. Se você não puxa o SMAS e não dá o ponto nele, sutura, só a pele, você puxar ele, vai durar 6 meses o seu lift. Então, no plano profundo, é descolamento profundo, a gente puxa o SMAS, dá o ponto, e aí, se precisar tirar um excesso de gordura, às vezes o paciente tira também, depois puxa a pele, dá ponto e corta o excesso que ficou. Então, pode ser um mini lifting, pode ser um lifting completo e pode ser um lift completo com o pescoço. E aí puxa tudo. Você falando, deu assim, ó. Ai. Olha, o paciente é anestesiado, não sente nada. O pós é muito mais tranquilo, muito mais tranquilo que uma lipoaspiração em abdômen, por exemplo. Então, parece esquisito, mas não é tanto. A gente falou sobre flacidez, mas antes de chegar na flacidez, a gente tem que ter uma estrutura legal na pele, para que a flacidez não ocorra de uma forma rápida. Para a gente evitar essa flacidez, quais são as dicas que você pode passar para as pessoas que estão assistindo a gente para não ter que ir até esses tratamentos, até a cirurgia, o quanto antes, assim? Olha, você comer mal envelhece, você dormir mal envelhece, você ficar estressado envelhece, suas células vão envelhecendo e você vai perdendo o colágeno e a elastina e tudo que você tem na pele. Então, de tudo isso que eu falei, comer mal, dormir mal, fumar, beber, ficar estressado, o sol é o que mais envelhece rapidamente. Então, o que eu dou de dica para os meus pacientes? O sol é muito bom, porque tem vitamina D, então a gente pode tomar sol por 30 minutos e depois você começa a proteger o rosto e o corpo se você achar que deve. E também suplementação com a vitamina D, para a gente não precisar ficar tanto tempo exposto ao sol. Fazendo os tratamentos preventivos, a gente vai ajudar um equilíbrio, uma dieta legal, hábitos saudáveis. Então, a partir dos 20 anos, a gente já sabe que a ladeira baixa. Então, vai procurar um profissional legal para você fazer preventivo e envelhecer lentamente, visualmente. Envelhecer é uma bênção. Todo mundo tem experiência. Significa que está vivo, né? Que bom. Parecer velho é uma opção. Aí escolhe quem quiser. Como a gente pode te encontrar, então, para envelhecer assim bem, bonito, com saúde? O nosso instituto fica em Moema, em São Paulo. É na Alameda Maracatins. A gente está lá há muitos anos, eu tenho 25 anos de formado, eu sou professor há 15 anos de harmonização, já tenho mais de 10 mil alunos formados, nosso instituto é o líder de número de cursos no país, então a gente tem bastante experiência, um time bastante experiente, e também tem as redes sociais que o pessoal pode achar a gente fácil. Por favor, quais? Instagram,
@D de dado, R de rato, DR, Dani Machado, que esse é o meu pessoal. Lá você vai abrir um monte de outras redes que tem lá e contatos também. E o do nosso instituto é @Prospere Instituto Facial, de prosperidade. Prospere Instituto Facial. Perfeito. Doutor Daniel, muito obrigada. Amei mesmo essa conversa, acho que foi muito esclarecedora. A galera que estava pensando aí em colocar muito ácido hialurônico no rosto, vamos mudar. Vamos devagar. Porque é a naturalidade que tá valendo, entendeu? E se em algum momento você colocou, teve essa flacidez, todas as dicas aqui. Se teve alguma dúvida também, vai procurar o Dr. Daniel nas redes sociais. A gente também vai continuar trazendo muita informação aqui sobre saúde e bem-estar para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, Dr. Daniel. Obrigado de novo. Quem quiser mandar mensagem lá no Instagram, pode mandar que eu mesmo respondo e a gente vai conversando. Boa. Obrigado. Segue também @CarasBrasil, @CarasTV. Mais uma vez, obrigada pela audiência, viu? Tchau, tchau!